Começaremos agora mais um podcast, Um Momento com o Dr. Eli. Desta vez, nós vamos estar falando sobre o pensamento. Cuidado com os seus pensamentos. E, não é diferente das outras vezes, está aqui comigo Pastor Valnei, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Uma palavra aí de abertura para os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e espero que esse podcast mexa com a sua mente um pouquinho nesse momento, que nós vamos estar falando sobre o cuidado que temos que ter com os nossos pensamentos. Pastor, é de suma importância, porque esse tema, ele é assim, muito atual, né? Hoje, depois do advento do Covid, onde as pessoas ficaram confinadas em suas casas, houve uma limitação, da criação, do poder de criação do homem. Porque imagina só, um homem que nunca tinha passado por isso, uma guerra aqui, uma guerra acolá, mas o mundo inteiro ficou confinado em suas casas. E por conta disso, parece que as mentes ficaram enclausuradas, As pessoas deixaram de pensar e muitas outras ficaram refém de pensamentos negativos, de mentes que realmente não se produzia nada por conta de estar confinado. Então esse tema é de suma importância para trazer para os nossos ouvintes uma libertação. É o que nós queremos com esse podcast. E é esse exatamente o nosso intuito nesse podcast. É trazer informações que vão ajudar você a destravar a sua mente em alguns ângulos. Inclusive tem aqui uma dicasinha interessante que vai ser dada ao longo desse podcast e assista até o final que você vai gostar. Pastor, por que precisamos estar atento aos nossos pensamentos? O pensamento é a arma mais poderosa que nós temos à nossa disposição. Tudo que nós fazemos primeiro veio do pensamento. O pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma ação. Nós não falamos e não agimos sem antes termos pensado em algo, mesmo que não tenhamos noção. Às vezes tu fala, falei sem pensar. Não, isso é impossível de acontecer. Mas foi tão automático que você nem percebeu que aquilo já tinha sido planejado. Nós fazemos 95% das coisas de forma automática. Porque o nosso pensamento ele tem uma coisa chamada de neuroplasticidade. Sim. Então ele cria um mecanismo de atalho e ele sempre vai procurar o caminho que ele está mais acostumado a fazer. Então nós temos que tomar cuidado para poder criar outros caminhos que não aquele que a mente está muito acostumada a fazer. Mas isso é muito comum, pastor? Por exemplo, o senhor vai para o Rio todos os dias para trabalhar. Então o senhor já sabe o caminho que o senhor traça, para chegar lá mais rápido e para chegar com segurança. Então o senhor faz esse mesmo caminho. Sim. A nossa mente é a mesma coisa. Se você treina a sua mente a fazer aquele caminho, seja ele positivo ou negativo, qual caminho que ele vai tomar? O mais comum. E isso aí de dirigir é interessante, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que dirigem carro aí já passaram pela seguinte experiência. Passou por um radar e não lembra se passou acima da velocidade ou não. E você depois, caramba, eu acho que eu passei acima. Aí tu vai fazer aquela busca, E você descobre que não passou acima. Ou seja, o teu cérebro está tão acostumado a fazer aquele trajeto que ele fez o caminho, reduziu a velocidade do carro exatamente no trecho que era para reduzir e continuou a viagem e você nem percebeu que isso aconteceu. Por isso que temos que tomar cuidado com os pensamentos, porque ele acontece de forma tão automática que às vezes nós somos negativos o tempo todo e nem percebemos que estamos vivendo um fato negativo em nossa vida. E como
os pensamentos negativos, criado um padrão, ele pode influenciar na minha vida? Isso é muito sério, porque o padrão negativo, ele faz eu ter comportamentos que vão me trazer problemas. Eu soube de um caso de uma pessoa que ela tinha na mente dela um padrão que ela achava que ela não era tão boa assim. Ela era agarrava muito bem. Jogo de futebol, né? Ela agarrava muito bem. E ela foi para participar de uma possibilidade de ser contratado na Ilha Governador, no campo da Portuguesa. A gente chama isso de peneira. Exatamente. Ele foi lá e lá estava se apresentando vários goleiros. E ele disse que estava lá um monte daqueles... que as pessoas possíveis contratadores, né? E ele disse que naquele dia que ele estava ali naquela situação, um medo se apoderou dele. Um pensamento: será que eu vou conseguir? Será que eu vou agarrar? E adivinha o que ele fez naquele dia? Não foi. Ficou sentado e não quis lá fazer a oportunidade. Ele nem tentar ele tentou? Nem tentar tentou. Ele foi até lá, assistiu todo mundo tentando, e ele não teve a coragem de levantar e ir lá. O que foi isso? O padrão mental que ele tinha incorporado naquele momento fez com que ele não tivesse nem a coragem de tentar. Muitas vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa. Aparece uma oportunidade, uma circunstância, e o medo toma conta da nossa mente de uma maneira que a gente nem tenta. Tem pessoas que se inscrevem no concurso e não vai fazer a prova, doutor Iri. Várias pessoas fazem isso porque julgam que não são capazes de passar naquela prova. É verdade. Padrão mental da negatividade. Sim. Pastor, nós como médico, né? Eu como médico, passo por essas experiências quase diariamente. Pessoas que chegam até a emergência com uma mente tão negativa que ao receber uma informação positiva, isso confronta a realidade dela e muitas das vezes esse paciente nem medicado precisa. A verdade é que ela é fruto de um ambiente negativo, onde as pessoas de alguma maneira influenciam aquela ação, aquela atitude dela, e ela somatiza negativamente e vai parar na emergência. E quando de fato o que ela tem é fruto, né, o resultado de uma opressão, né, mental, ou de um desvio, né, mental, ou simplesmente ela está cativa a uma mente negativa. Aí quando você na prática mostra para aquela paciente, para aquele paciente ou para aquela paciente que de fato ela não tem aquela doença, ela acredita e sai dali, né, transformada, porque alguém colocou para ela naquele momento que ela não está enferma. É claro, muitas dessas pessoas elas acabam voltando até na outra semana. Mas por quê? Porque voltou para o mesmo ambiente que ela estava, né? Convivendo com pessoas negativas, convivendo com pessoas que de alguma maneira o influencia negativamente. Isso é possível? É sim, porque nós somos fruto do meio. Nós, no ambiente que estamos inseridos, esse ambiente tem um poder tremendo de influenciar os nossos pensamentos. Por quê? Pensamento é energia. E se você está perto de pessoas com energia baixa, você vai vibrar baixo também. Sim. E o que você tem que tentar adotar, fazer na sua vida? Mudar o padrão do pensamento. E aí vai uma dica interessante para você que está aí nos assistindo. Eu vou dar uma sugestão para você. Alguns não vão conseguir,
Mas eu quero te desafiar, nesse momento, doutor, eu vou desafiar o pessoal ali. Hein? Pode ir. Te desafiar a colocar aí embaixo, na descrição, eu topo o desafio. Qual é o desafio? É mais simples do que tu pensa. Tu vai chegar à noite, antes de dormir, e vai falar o seguinte assim, ó, pra você. Eu vou ter uma excelente noite, vou ter uma ideia brilhante que vai mudar a minha vida para sempre. Você vai repetir isso por 10 vezes. Você vai dormir. Quando acordar de manhã cedo, você vai repetir o seguinte. Hoje o dia vai ser maravilhoso e eu vou ter uma excelente ideia que vai mudar a minha vida para sempre. E você vai falar isso ao longo do dia. O que vai acontecer, doutor Eli? O padrão mental começou a ser modificado. Aham. Você começou a criar uma nova neuroplasticidade no seu cérebro e você automaticamente vai começar, o seu cérebro, a captar o ambiente à sua volta e pegar ideias. Do nada vai acontecer um belo dia, e esse desafio é por 30 dias, tá, gente? 30 dias você faz isso. Vai acontecer algumas pessoas aí, a gente vai saber, doutor Eli, porque eles vão botar aí no comentário, que teve uma ideia brilhante, e essa ideia virou a vida delas completamente. O que aconteceu? Mudou alguma coisa? Mudou. O padrão mental modificou e na hora que modificou, você começou a seguir um novo caminho. E sabe o que vai acontecer também, doutor Eli? Ele vai começar a se afastar de pessoas pessimistas. Sim, sim. Porque ele vai É impossível, né? É impossível caminhar dois juntos se eu quero ser otimista e o outro é pessimista. O que vai acontecer é que quando eu me deparar com a pessoa pessimista, eu falo, sai pra lá, que eu tô agora numa outra vibe, eu tô agora numa outra frequência. Por que eu tô falando isso, doutor Eli? Eu vi uma reportagem de um rapaz, ele estava indo comprar um carro numa agência, mas era um carro maravilhoso. Mas e o proprietário daquela agência, ele fazia o seguinte, ele entrevistava todo mundo que ia comprar na agência dele. E nesse dia que ele estava entrevistando, ele falou o seguinte... Eu estou entrevistando esse rapaz aqui e quero contar a história dele para vocês. Quantas patentes você tem registrado? Ele falou, já tenho 15 e estou indo para a 16ª. Ele falou, mas como é que é isso? Ele falou, eu comecei a fazer o seguinte, todo dia antes de dormir eu comecei a falar, hoje eu vou dormir e vou ter à noite uma ideia brilhante que vai virar uma patente e eu vou registrar e vou ganhar dinheiro com ela. Ele disse que à medida que ele começou a fazer isso, brotou a primeira ideia, ele registrou a patente, uma empresa gostou, comprou, ele ganha parte dos royalties, depois veio a outra ideia, em resumo, ele tem 15 fontes de renda agora e a 16ª já estava saindo. E ele falou, e você parou e falou, não, continuo toda noite a fazer a mesma coisa. Vou dormir, vou ter uma excelente ideia que vai virar uma patente e eu vou ganhar dinheiro. Por que para esse homem foi diferente do que para mim e para você? O padrão mental, ele começou a se preocupar com pensamentos e começou a direcionar o pensamento para um caminho de sucesso. Se você hoje aí começar a mudar o seu pensamento, você vai perceber que o sucesso vai começar a chegar na tua vida também. Pô, legal, pastor. Eu tô aceitando o desafio, tá? Tá bom? E coloco aí esse desafio para você. E como o pastor falou, né? Você vai ter a oportunidade de clicar aí, de fazer teus comentários, dizendo se você aceitou o desafio e como você está se desenvolvendo aí nesse desafio. Pastor, como eu posso distinguir os pensamentos realistas dos distorcidos? Isso é muito interessante, porque como você percebe o nuance de um pensamento distorcido para um pensamento real? Um traço característico do pensamento distorcido é a generalização. Todo pensamento distorcido eu englobo tudo. Por exemplo, todo político é safado. Esse pensamento ele é distorcido porque ele generaliza. Um pensamento realista, ele vai dizer o seguinte, nem todos são corruptos. Porque ele é real, existe alguém naquele contexto que não é. Então, um cuidado que eu tenho que tomar, e você também aí, é cuidado com a generalização. Porque toda vez que eu faço isso, eu estou inserido em um pensamento que está errado. Ele está deturpado, ele está fora do padrão. Toda regra tem uma exceção. Então, se eu junto tudo num bloco, eu já estou
com um pensamento adulterado errado. E eu tenho que tomar um cuidado nisso. E o pensamento realista, qual é a vantagem? Ele é real, ele analisa o fato como o fato é, independente da minha emoção. Qual é o nosso problema? Nós deixamos o emocional influenciar na nossa avaliação. Uma coisa interessante, por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu estava no meu serviço lá na Prefeitura do Rio, eu cheguei para o meu chefe e perguntei para ele, vem cá, eu queria te fazer uma pergunta e gostaria que fosse sincero comigo. O que me falta para eu me destacar? E aí ele foi e falou as coisas, me elogiou, claro, que sempre começa, ele falou, olha, falta você fazer uma graduação. Sim. Eu só tinha o 2º grau, estava já na época mais de 14 anos no mesmo patamar e aquilo me despertou. Falei, realmente, eu estou parado, estou estagnado, eu tenho que modificar. Daí eu não parei de estudar mais. Eu comecei a estudar, fiz graduação, pós-graduação, fiz outra graduação, fiz outra pós-graduação, fiz teologia, fiz eletrônica, em si, fiz uma série de cursos e continuo estudando. Por quê? Você não pode deixar a tua mente estagnada, porque o pensamento é perigoso. Quando você estagna, você começa a um ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. Você entra nesse território muito perigoso. Então é importante você monitorar o seu pensamento e direcioná-lo sempre para um lado bom. Pastor, nós falamos sobre pensamentos negativos. O pastor citou a neuroplastia, né, que é onde o cérebro cria caminhos para fazer as conexões. Eu citei aqui exemplo inclusive de você e para o teu trabalho, né? E eu coloco isso como se fosse um ciclo, né? Você está acostumado a fazer esse caminho, mas sem saber existe um outro caminho, sim, né? Ou até sabendo que tem outro caminho, mas a tua mente está condicionada naquele ciclo e não muda. Então você está refém dos seus pensamentos. Você está refém daquele caminho. De repente, um dia, você vai passar por aquele caminho, aí vai entrar ali na estrada do Mendanha, do Mendanha, está engarrafado. Exatamente. Aí você passou por outro caminho que nunca tinha passado e descobriu que o que você pensava que era o melhor, na verdade não é. Existem outras possibilidades, existem outros caminhos. Como quebrar esse ciclo do pensamento negativo? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é uma autoanálise. Ela tem que parar para refletir por que ela está seguindo aquele caminho. Existe alguma coisa interna que está motivando ela a seguir aquela conduta. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, as pessoas que são muito negativas, né? Tem uma história interessante, está contando aqui para vocês. Conta que certa vez 2 anjos, um anjo aprendiz e um anjo já ancião, estavam passeando pela terra e o anjo aprendiz chegou e perguntou para o anjo ancião: mestre, por que nós não damos poder para os seres humanos que a gente tem? O mestre ancião falou assim: é porque eles não sabem lidar com o poder. E aí o novo falou assim: mas já tentou isso? Ele falou: vou te mostrar. Vamos dar 15 minutos de poder para 2 seres humanos aqui. Eles estavam passando por um campo, tinham 2 lavouras, eram 2 vizinhos, né? Lavouras de milho, e aí ele liberou o poder. Na primeira lavoura, estava lá o homem arando lá, fazendo, e de repente veio um bando de pássaros voando, e aí ele olhou e falou: pássaros, por favor, não comam os meus milhos. Eu preciso deles, deixa eles crescerem que depois vocês vão comer à vontade. Do nada, o milharal cresceu, brotou tudo, se ensacaram e foram colocados dentro do celeiro dele, uma quantidade absurda. Ele ficou assustado com aquilo, correu para casa e chegou para a esposa e falou: meu bem, você não sabe o que aconteceu. Do nada, eu vi os pássaros voando,
Quando eu falei sobre os milhos, eles cresceram, se ensacaram e o celeiro está lotado. A esposa virou e falou: meu bem, isso é milagre de Deus. E agora a gente vai ter o dinheiro para reformar toda essa nossa casa e ela ficar maravilhosa. Do nada a casa começou sozinha. Os tijolos sendo revestidos, a parede, a casa ficou uma coisa maravilhosa. Uhum. Eles ficaram assustados ao olhar aquilo. De repente eles começam a ouvir um grito de socorro. O vizinho do lado gritando: compadre, pelo amor de Deus, me socorre. Ele vai para ver o que é. Tá o vizinho do lado e a esposa com a roupa chamuscada de fogo, né? E aí fala: o que houve? Falou: rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Tudo que eu falava acontecia. Ele falou: rapaz, isso aí não é uma bênção? Ele falou: que bênção? Isso é uma maldição, rapaz, isso é uma praga. Para você ter ideia, passou um bando de pássaro voando sobre meu milharal. Quando eu vi aquilo, eu falei: peste, vocês estão vindo aqui de novo para comer os meus milho? Eu quero que seque tudo e vocês morram tudo. Ele disse que secou o milharal e os pássaros caíram todo duro. Ele chegou para casa correndo, falou: mulher, você não sabe o que aconteceu. Os pássaros estavam vindo voando, eu falei, os pássaros caíram, o milharal secou todo. Ele falou: meu bem, isso é olho gordo. Isso aí é praga e é macumba braba que foi feito para cima de você. Ele falou: meu bem, a minha vontade é que isso aqui se queime tudo e a gente vai para a cidade grande. Do nada a casa começou a pegar fogo e eles tiveram que sair às pressas correndo para sobreviver. E aí ele chegou no vizinho e falou: deixa eu ficar um tempinho aqui com você até a gente reconstruir a nossa casinha lá. Ele falou: pode ficar aqui, compadre. A casa aqui tem espaço de sobra. E aí quando ele falou: eu não tinha percebido que você tinha reformado a casa toda. Em resumo, o anjo virou para o outro e falou: entendeu? Você que está assistindo a gente aí, entendeu porque muita coisa não acontece na tua vida? Percebeu as palavras que têm saído da sua boca? Os pensamentos que têm governado a sua mente? Te desafio a fazer o desafio. Uhum. Comece a partir de hoje, 30 dias, começando a dizer com a sua boca que você vai ter uma ideia tremenda que vai mudar a sua vida. Faz esse teste 30 dias. Depois bota nos comentários aí no vídeo. Pastor, é muito comum a gente ficar sabendo de histórias de pais que falam para os seus filhos: mas que você é uma peste, que você de fato é burro, que você não sabe, que você é isso, que você é aquilo, que você é isso. A criança cresce ouvindo essas palavras de maldição, né? Como ser diferente? Se a pessoa que está responsável em abençoar, mostrar o caminho, elas fazem exatamente o contrário, né? Amaldiçoa os seus filhos, amaldiçoa a sua descendência, e não vai ser diferente. Não, infelizmente por nós sermos cercados muitas vezes por uma criação que não teve o conhecimento necessário, ela acaba jogando um peso em cima das pessoas que não era para ter. Uhum. Mas a pessoa está tendo hoje a oportunidade de ter o conhecimento para fazer a libertação da sua mente. Você hoje está tendo uma informação que de repente tu não teve antes. Que se você a partir de agora começar a tomar cuidado com o seu pensamento e canalizá-lo para o lado que você quer, a tua vida muda. Porque o uma coisa que nós temos que ter ideia, doutor Eli, o pensamento escraviza a gente ou no passado ou no futuro. Muitas pessoas vivem em depressão porque estão presas no passado. Sim. E tem muitas pessoas que estão ansiosas porque estão presas no futuro. O tempo certo é o presente. Então eu tenho que focar agora, no hoje. Eu não tenho que ligar, o passado já passou. Eu não tenho como voltar atrás e mudar algo que aconteceu. E eu não tenho como ir no futuro e mudar a minha realidade. Mas eu tenho hoje a oportunidade de pavimentar o solo para que no futuro eu tenha um futuro brilhante. Essa palavra, hoje, ela é tão tremenda que o nome dela já diz: presente. É uma dádiva de Deus para você. O quanto que nós temos perdido de oportunidade, porque estamos presas no passado ou presas
no futuro. Só existe um ser, que a Bíblia diz que ele passeia entre o passado e o futuro, que é o nosso Deus. Então, que você hoje tenha essa libertação. Viva hoje. Hoje é o presente. É o presente de Deus para você. Pastor, falamos muito de mentes negativas, né, modelos negativos. Agora, vamos falar de... O senhor chegou até a falar, né, desse rapaz que tem essas patentes. Uma mente criativa. Como desenvolver essa capacidade de criar? Eu posso diariamente fazer isso que você está falando, né, como uma profecia, profetizando, e minha mente ela se tornar criativa. Isso influencia o meu presente? Sim, porque é o seguinte, nós seres humanos, quando vem uma ideia na nossa mente, isso aí é um alerta para mim e para você, essa ideia é universal. Essa ideia não é sua e essa ideia não é minha. E vou te provar. Você provavelmente deve ter conhecido alguma pessoa que teve uma ideia brilhante e falou, gente, eu tinha pensado nisso, e alguém executou essa ideia. Sim. Todo mundo vai ter conhecido alguém que já passou por isso. O que isso quer dizer? Que Deus é tão tremendo, doutor Eli, que ele permeou o cosmos com ideias brilhantes. O universo está repleto de ideias brilhantes. Se eu mudar a minha forma de pensar, eu me sintonizo com a frequência do universo. E isso são pensamentos bons. E as ideias brilhantes começam a vir na minha mente. Então, do nada, eu vou estar em casa, sentado, de repente assistindo esse podcast agora, e vai vir aquele insight. Tum. Gente, olha que ideia brilhante. Vai colocar em prática e a ideia vai ser um sucesso. E sabe o que eu te digo? Não esqueça de nós, tá? Quando essa ideia brotar na sua vida aí, você deslanchar, não esqueça de nós. Então, o que eu quero dizer? O universo está repleto de ideias brilhantes. Só está precisando que eu me sintonize com ele. E como eu me sintonizo? Mudando a minha vibração. Eu tenho que começar a ter pensamentos positivos. Eu tenho que começar a pensar o seguinte, eu sou um canal de energia preparado para receber os projetos. Automaticamente eu estou me sintonizando, é igual um canal de televisão. Os mais antigos que estiverem me assistindo aí vão lembrar que na televisão antiga tinha um seletor de canal que você girava, né? E depois de você girar ainda tinha um botãozinho que você girava para a frequência acertar, né? Você rodava um pouquinho para lá e sintonizava. Hoje em dia é controle remoto, né? Tu vai, muda, mas não deixa de mudar muito. Você que escolhe a frequência que você quer estar sintonizado. Se eu agora, você a partir de agora, botar a partir de hoje eu só tenho bons pensamentos. A partir de hoje nunca mais terei um pensamento ruim. Só pensamentos bons. Você vai começar a perceber que na sua volta tem várias oportunidades que você nunca tinha visto. É igual aquele caminho que estava engarrafado, você de repente muda para o outro. Tu vai perceber que existem outros caminhos que você nunca trilhou antes. Você só precisa mudar como você está vendo as coisas à sua volta. Pastor, eu vejo uma grande oportunidade para que as pessoas compreendam e entendam também que nós, seres humanos, fomos criados para um propósito. Sim. Não adianta você ter uma mente brilhante, pensamentos positivos, se libertar de tudo que já te falaram negativamente, se você não tem um propósito e esse propósito não está ligado com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é para que você possa, de alguma maneira, abençoar outras vidas. E se Deus tem isso como um propósito, Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós realmente, tomamos posse de tudo que Ele nos prometeu, de tudo que Ele nos fez. Nós herdamos de Deus a terra.
Ele nos fez para reinar sobre a terra. Então temos que tomar posse de fazer desse propósito real, né? Que é ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Recentemente, talvez aí menos de 10 dias, eu tive uma paciente que ela não acreditava num tratamento. Eu disse para ela assim: olha só, você faz um teste, faz uma experiência. Uma coisa eu posso te dar certeza, ele não vai te fazer mal. Mas por quê? Que ela não acreditava. Alguém que tinha uma autoridade sobre a vida dela, né, disse que viveu uma experiência negativa com aquele tratamento. Pois bem, a situação era outra, mas ela não acreditava. E o que aconteceu? Ela aceitou o desafio, igual esse desafio que o pastor fez aí para os nossos ouvintes, né? Ela aceitou o desafio e fez o uso da medicação. E não para minha surpresa, mas para a surpresa dela, ela ficou curada. E o que aconteceu? Né? A surpresa agradável de que o tratamento deu certo. Então, precisamos também tomar posse de conselhos de pessoas que têm a propriedade para fazê-lo. Sim. Não é isso? Profissionais que têm propriedade para fazê-lo. E não ficar dar ouvido a qualquer informação que nos chega aos nossos ouvidos. E toma muito cuidado, porque, por exemplo, como a nossa mente ela é extremamente suscetível às informações que recebemos, comece a filtrar as informações que você está recebendo. Se for informações que vão te ajudar, você acata. Se vai te prejudicar de alguma forma, tenta selecionar. Porque, por exemplo, nós nascemos no meio evangélico, muitas vezes foi passado um conceito errado sobre riqueza, né? Uhum. Sobre valores financeiros. Mas se você for analisar friamente, Deus é dono do ouro e da prata. E ele fala: eu sou o dono do ouro e da prata. Para que Deus ia querer ouro e prata? Uhum. Por que ele ia fazer uma cidade, a Nova Jerusalém, pavimentada de ouro, e cada porta da cidade é uma pérola preciosa? Uhum. O que ele está dizendo para mim e para você? Que ele quer que você seja próspero. Ele quer que você seja abundante. A gente fala: mas por que eu não sou? Estamos trabalhando nisso aqui. Uhum. O seu modelo mental, o seu padrão mental te impede de você vislumbrar um mundo muito maior do que você pensa. Certa vez, doutor Eli, eu conversando com uma pessoa e eu falando com ela: imagine você ganhando R$1 milhão por mês. Sabe o que ela falou? Deus me livre! Quanto de imposto de renda eu vou ter de pagar? Olha. Eu vou ter de andar com segurança. Uhum. Eu vou ter um gasto tremendo. Quer dizer, na cabeça dessa pessoa, ela não consegue ver o benefício. Ela só consegue ver o problema. Uhum. Só que tudo é proporcional. Você chega para uma pessoa, às vezes, e fala assim: quanto você pretende ganhar na sua vida? O que eu mais escuto é o seguinte: o suficiente. Aí eu pergunto para a pessoa: o quanto é o suficiente? O suficiente. Já percebeu que se você não tem uma medida adotada, você não consegue alcançar nada? Você vai construir uma casa, tu tem que saber quanto de tijolo, quanto de areia, quanto de cimento, quanto vai ter de material. E a pessoa, ela vive num mundo onde ou ela diz qualquer coisa, ou ela fala, por exemplo, o suficiente, uhum. Ou então uma coisa muito comum que a gente escuta muito: um dia eu começo. Um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou alcançar isso na minha vida. O problema é que não existe um dia no calendário. Existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas um dia não existe. E a gente fica num loop mental de cativeiro e fica sempre se justificando, porque é uma ilusão da mente,
Aquilo que tem no deserto, né? Aquele oásis falso, né? É a miragem. Miragem. Tu cria uma miragem assim, um dia. Doutor Eli, um dia eu vou mudar. Só que o problema é que não existe um dia. Você está se enganando esse tempo todo. Pastor, eu vivo isso na minha vida diariamente. O senhor sabe, talvez você não saiba, vai ficar sabendo agora. Até aos meus 40 anos eu era pedreiro. Já fiz muita coisa, já fui motorista, já fui vendedor ambulante, mas eu não vivia satisfeito. Nada contra a profissão, sabe? Assim, eu amo construir, amo fazer obra, mas eu cheguei a um momento que aquilo ali já não me realizava. Eu precisava tomar uma atitude, eu precisava mudar. E o que me restava? Estudar, voltar a estudar. Voltei a estudar, né? E com 44 anos entrei na faculdade de medicina. Aos 50 me formei, hoje com 57 anos tenho 7 anos de formado. Vivi nesses 7 anos, pastor, experiências, momentos assim incríveis. E hoje eu tenho um novo propósito. Já estou pensando em galgar uma outra situação, né? Galgar outros caminhos, né? Não que a medicina não me traga mais prazer, não que atender os meus pacientes não me traga prazer, mas eu vejo que o propósito de Deus, para mim, é muito maior do que o que eu estou hoje. Que eu posso abençoar outras vidas, que eu posso abençoar outras pessoas, posso abençoar uma quantidade maior de pessoas. Então, entendo que a minha vida está tendo um novo propósito. E um propósito de também continuar abençoando. A minha mente, né? Ela não está cativa. Ela está, pelo contrário, criativa. Cada dia eu sei que eu preciso me esforçar mais para ser um melhor comunicador, para poder entender um pouco mais de leis, mas entendo que neste momento há um novo transbordar de Deus na minha vida. A minha mente não está presa nesse momento. E isso é interessante que o doutor Eli falou, que se você fizer esse teste, esse experimento que eu te falei, você vai perceber que depois de algum dia vai acontecer isso com você. Tu vai começar a sentir uma alegria, uma satisfação, uma vontade de expandir mais do que você está, de uma forma que você vai sentir que tem uma fonte jorrando dentro de você inimaginável. Jesus Cristo certa vez falou para uma mulher: se você deixar eu entrar na sua vida, fluirão de você rios de água viva. Rios, não eram só, eram vários. O que ele estava dizendo? Deixa isso brotar em você que tu vai perceber uma coisa que tu jamais percebeu. Uma energia, uma disposição inimaginável que não tem limite. Você vai transbordar para todos os lados. Aí vai ser aquele versículo da Bíblia, né? A bênção me pega pela direita, pela esquerda, por frente, por trás. Quer dizer, tu vai estar abençoado por todos os lados. E você que pensa que a sua vida não pode mudar, que a sua história não pode ser escrita de maneira diferente, como cristão que sou, eu vou te contar a história de um homem que era pescador, Pedro. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele conheceu um novo tempo na vida dele, um novo horizonte. Ele, de pescador de peixe, passou a ser pescador de almas, pescador de vidas. E a vida de Pedro, ela marcou tanto a história do cristianismo, né, que nós temos hoje Pedro como pedra de esquina, né, um marco da igreja, né, e que até hoje nós temos
como exemplo e influenciado pelas atitudes de Pedro. Pedro foi tão fiel ao próprio Cristo que ele não se permitiu nem morrer como Cristo morreu. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo porque ele não era digno. E eu estou dizendo para você que a tua história ela pode ser escrita de maneira diferente. Você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa se libertar daquelas palavras negativas que te falaram lá na infância, né? E viver aquilo que Deus tem te dado hoje para viver, o presente, que é o dia de hoje. Pastor, muito obrigado pelas suas palavras. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito com o Senhor hoje, né? Como sempre, e o desafio foi aceito, tá? Eu vou tomar posse desse desafio e vou trazer para os nossos ouvintes e participantes o resultado da minha experiência com esse desafio. Pastor, suas palavras finais aí para o nosso público. Eu gostaria de dizer para você que não perca a oportunidade hoje de mudar a sua vida. Você está recebendo informações hoje que são muito importantes e que se eu as tivesse há muitos anos atrás, a minha vida hoje não estaria do jeito que está. Estaria transbordando e muito. Amém. Então eu te desafio nesse podcast, faça isso com você. Tire hoje o momento para mudar a história da sua vida e falar, hoje a minha vida muda. Vou entrar nesse desafio e daqui a 30 dias vou colher o melhor dessa terra. Amém. E que Deus te abençoe grandemente. Amém, amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. E se de alguma maneira você foi abençoado com as palavras ditas nesse podcast, não fique para você não retenha isso, né? Compartilhe. Pode ter certeza que no teu universo alguém precisa dessa palavra. Aproveite essa oportunidade e abençoe alguém. E não se esqueça, hoje é um excelente dia para salvar vidas.